Te adoramos nessa tarde, Senhor. Que bom que estamos aqui. Glórias a Ti, Jesus. Que bom é adorar ao Senhor. Que bom é estarmos juntos. Que bom é sairmos dos nossos lares para vir. Eu sei que Deus vai honrar nessa vida. Estou certo disso. Vocês movimentam o céu. Vamos a viagem de 2 horas. E quando saímos dos nossos lares, é a mesma coisa. É a gente movimentando o céu. Senhor, eu vou te adorar. Eu vou te agradecer porque tu és digno. Estar aqui é um desafio. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 24, versículo 24, somente uma parte, diz assim, o rei Davi falando para um dos seus servos Araújo: não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Essa parte desse versículo, ela me quebra em muitos pedaços. E eu aprendo algumas coisas, mas eu destaquei 2. Princípio. Quando ele recebe do seu servo e ele fala: não, eu tenho que pagar. Porque ele era rei, ele poderia ter aceito. E ali ele estabelece um princípio para ele, para que todos vejam quem é que estava acima dele. Não, eu tenho que te pagar. Ele poderia ter aceitado por ser rei, mas ele estabelece um princípio. É seu, Araúna. Se você me entrega o holocausto, quem oferece ao meu Deus é você. Eu estabeleço um princípio. Se é eu que quero oferecer, eu tenho que ir até você, independente se eu sou o rei de Jerusalém, de Israel ou não. Esse princípio eu não posso quebrar. E a segunda coisa, honra. Quando ele fala: não posso, eu não quero, não vou oferecer ao Senhor meu Deus, ele está falando: ainda me lembro, hoje eu sou rei, mas ainda me lembro quando eu era pastor de ovelhas, pequeno na casa do meu pai, que dormia com as ovelhas, que eu tinha cheiro de ovelha na minha pele, que eu cuidava delas porque eu dormia. Quando Samuel foi à minha casa, eu não estava porque eu estava agarrado com as ovelhas, cuidando como o pastor cuida das ovelhas. Eu me lembro de quando eu lutei com urso, de quando eu lutei com lobo, com leão. Eu me lembro quando eu estive diante do gigante Golias, que eu me despi da armadura de Saul. Se eu fosse conjecturar o que Davi estava falando nesse momento, seria isso. Essa seria a minha conjectura. A minha. Sandro seria minha. Eu ainda me lembro, quando eu me despi da armadura de Saul, que eu olhei nos olhos do gigante e falei: tu vens contra mim com escudo e espada. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi estava falando: ele é a minha rocha, ele que me sustenta. Se eu fosse conjecturar, ele ia falar: eu me lembro de onde ele me tirou, o menor da casa do meu pai, para me colocar onde estou. Eu não posso vir de mãos vazias, eu não posso oferecer algo que não me custe. Ele é digno, ele é grande, ele é poderoso. Nas minhas dificuldades ele me manteve de pé, nas minhas alegrias ele foi a causa do sorriso. Na abundância, eu não posso esquecer-me dele. Diz-me a oferta. São desafios, e naquele momento Davi estava falando: esse desafio, Araúna, meu servo, tem que me custar algo, porque o meu Senhor, ele é digno. Quando você estabelece isso na sua vida, na minha vida, entendemos que falamos para o Senhor: Senhor, aqui está as minhas finanças, tu tens prioridade. Não estou falando de valores que são corrompíveis,
de valores monetários, eu estou falando de valores que são guardados no céu. Eu estou falando de honra. Eu não estou falando quanto você tem que estabelecer na sua oferta. O dízimo, é claro, 10% nós sabemos, e para quem não sabe vai ter estudo. Agora a oferta é romper o céu. A oferta é na maior da dificuldade de falar: Senhor, Tu és digno. Sim. Na abundância tu falar: Senhor, Tu és digno. E eu lhe honro com a minha dignidade, porque reconheço que Tu tens o governo da minha vida financeira, independente da situação que eu esteja passando. Independente se está apertado ou se está na bonança, se sobra com fartura. Mas o que eu te entrego é de honra, não é de sobra. O que eu te entrego é de desafios. E desafios te levam a crescimento. Crescimento sólido, porque quem está em Cristo não cresce de uma maneira insólita. Então eu quero te chamar essa tarde, princípio de tarde, para fazer, enquanto você está aí, eu queria que você falasse com o Senhor. Senhor, Tu sabes, e Ele sabe, mas Ele precisa ouvir. Nós temos que parar com essa coisa de: o Senhor sabe. Não, Ele quer ouvir, porque Ele manda a gente clamar, e Ele fala: Senhor, clama a mim que eu vou te responder. Então dá um momento que você fala: Senhor, a minha situação é essa, mas eu entro em desafios porque Tu tens o governo das minhas finanças. O governo da minha finança é Seu. Tua é a glória, Tua é a honra. Esse projeto começa agora e eu estou aqui, Senhor. Eu creio na Tua fidelidade. Enquanto a gente toca mais um louvor, a gente não, elas, né? Eles ali, a gente não. Adore ao Senhor. Antes de você entregar, antes de você vir aqui, venha adorando e venha entendendo que barreiras se rompem quando você entrega desafios no altar do Senhor. Não estou falando de finanças, eu estou falando de honra, e é isso que você vai entregar hoje ao Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente. Aleluia. Em nome de Jesus. Quando você estiver pronto, pode vir, tá? Glórias a Deus. Enquanto as crianças se preparam para ir para a salinha que está ali atrás, junto com a teacher, para dar uma aulinha hoje ali para as crianças, nós vamos
esse momento da palavra de Deus. Fico feliz por você estar aqui, fico feliz porque eu sei que Deus se faz real neste lugar, amém? Ainda em pé, eu gostaria, juntamente com os irmãos que aqui estão, obrigado por todos aqueles que puderam estar aqui presentes. A glória de Deus se faz real neste lugar. Eu creio que o Espírito Santo de Deus irá falar com você nessa tarde. Deus colocou uma palavra no meu coração e cada vez que eu leio essa palavra, cada vez a palavra se renova a cada dia dentro de mim. O Espírito Santo começa a se revelar. E essa tarde o Espírito Santo falou assim, vai em Lucas capítulo 5, versículo 1 em diante. Eu quero decorrer alguns versículos junto com os irmãos. E eu sei que Deus vai falar conosco, amém? Amém. Lucas capítulo 5, algumas versões diz e aconteceu, outra diz e apertando a multidão, mas nós vamos entrar em um acordo aqui nessa tarde, amém? Que diz assim, Lucas capítulo 5, e aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar dois barcos juntos à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrou num dos barcos, que era de Simão, pediu para que lhe afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, vá-se ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançaremos a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e se rompia-lhes a redes. Fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro barco para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Amém? Amém. Pode se sentar. Aleluia. Glorificando o Senhor. Eu quero trazer continuidade um pouco daquilo que nós falamos semana passada, que é vivendo sob uma palavra. Quando estava aqui, você sabe que você estava aqui, sabe que nós estamos vivendo sobre uma palavra. 2023, eu e você temos que viver sobre uma palavra. Porque eu acredito piamente que basta uma palavra dele, que as coisas começam a acontecer na minha vida e na sua vida. Então eu entendo aqui no versículo 1 que a Bíblia diz que aconteceu. E eu acredito que Deus faz as coisas acontecer. Por quê? Porque aquele que tem uma palavra de Deus, as coisas não acontecem por acaso. Deus faz acontecer as coisas. E nós temos que entender o processo de Deus. E a Bíblia diz que aconteceu. E na nossa vida, na sua vida, não é diferente. Dias comuns como este pode se transformar em dias de poder e de glória da parte de Deus. Era um dia comum que Abraão estava andando, de repente a palavra de Deus veio sobre Abraão dizendo, ei, vou fazer de você uma grande nação. Era dia comum para ele. Mas nesse dia comum, Deus falou com Abraão. Depois se tornou Abraão. Era dia comum que Moisés estava andando, cuidando das ovelhas, que nem era dele, era do sogro. Quando ele viu uma pequena sarça que o fogo não se consumia nela. E ele olhando, curioso, como nós, todo ser humano é curioso, chega mais perto e tira a sandália dos pés. Mas era um dia comum para ele, cuidando, trabalhando, que Deus decidiu revelar a ele a glória dele. Tem alguém aqui? Então pode ser que um dia comum como hoje, Deus quer se revelar com você nessa tarde de uma maneira específica, que você nunca viu. Pode ser hoje. E a Bíblia diz que aconteceu, e Deus, eu acredito no Deus que faz as coisas acontecer, não da noite para o dia. Ele pode, sim, Ele é todo poderoso, mas eu acredito que Deus, aquilo que nós estamos vivendo hoje, nesta tarde, é coisas que Deus está, uma palavra declarada sobre a nossa vida. Abraão teve uma palavra declarada sobre a vida dele. Se você ver desde o início até o fim, você vai ver homens e mulheres de Deus que foram declarados uma palavra de Deus sobre a vida dele e dela. Aleluia. E nós
também temos uma palavra de Deus. Você tem uma palavra de Deus que você carrega. Existe uma palavra de Deus sobre a sua casa. Existe uma palavra de Deus sobre os seus filhos. Existe uma palavra de Deus sobre a sua esposa, sobre o seu esposo, sobre os seus filhos. Você crê nisso? Amém. E a palavra de Deus diz que, e apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago. Quem estava junto ao lago? Jesus. O mestre, ele estava junto. Ei, mas a Bíblia não fala que os discípulos viram ele, que os homens viram ele. Não, mas ele estava lá. Existe situação, porque nós vamos decorrer um pouquinho aqui, você vai notar que eles acabaram de vir uma pescaria frustrada, eles acabaram de vir uma noite atribulada, difícil. E eles não perceberam que Jesus estava ali, mas Jesus estava ali. Muitas vezes eu e você temos Jesus na nossa vida, nós cremos em Deus, mas muitas vezes, por causa das dificuldades da noite anterior, muitas vezes a gente não percebe que Jesus está ali, mas Jesus está ali. Jesus nunca nos deixou. Jesus nunca nos abandonou. Então pode ser que nesta tarde Jesus venha ao nosso encontro. Pode ser que nesta tarde, nesse final de tarde, Jesus pode fazer uma visitinha na tua casa, na vida do teu filho, na sua vida. Pode ser hoje o milagre de Deus pode ser manifestado na sua vida. E a Bíblia diz que Jesus, então ele chega, ele se aproxima dos discípulos, que até então não sabiam que seriam discípulos, mas Jesus, ele vem ao nosso encontro porque ele tem um propósito para as nossas vidas. Não é nós, não é o homem que chegou-se a Deus, mas sim foi Deus que chegou ao homem. Isso está provado. Então a Bíblia diz que então ele viu 2 barquinhos. Tinha mais barquinho lá? Tinha, mas Jesus vê 2 barquinhos. O que eu amo sobre o meu mestre é que ele se aproxima, e ele não somente se aproxima, como ele também vê. A Bíblia diz que ele viu 2 barquinhos. Podia ter 2 barquinhos, mais de 2 barquinhos? Ela podia, sim ou não? Sim. Mas ele viu 2 barquinhos. Quem sabe esses barquinhos estavam ali, né, pescando. Aqueles homens estavam ali, frustrados na noite anterior, estava todo mundo junto ali, frustrado, precisando de uma palavra. Quem sabe você chegou essa tarde aqui, falando: Deus, eu preciso ouvir uma palavra do Senhor. Estavam todos eles no mesmo lugar, com um só propósito, e foi nessa hora que Jesus se aproxima dele. Então eu acredito que o ambiente prepara nós para receber uma palavra, sim ou não? Deus pode falar em todos os lugares? Pode, ele é Deus, ele pode falar aqui com o meu irmão lá da China, do Japão, ele pode falar, mas Deus fala em todos os lugares? Biblicamente, a gente registra que tem lugar que Deus não se manifestou a sua glória. Então o ambiente prepara o lugar para nós receber uma palavra. E o que me chama a atenção, e eu gostaria que você lesse juntamente comigo aqui, ele viu estar versículo 2, 2 barquinhos junto da praia, e logo descendo os pescadores, havendo descido deles, lavando as redes, entrou num dos barcos que era de Simão, Pedro, e pediu que ele afastasse um pouquinho. Eu entendo que a noite passada, a Bíblia diz que eles não pescaram nada. Eles estavam totalmente frustrados. Mas Pedro não entendia de pescaria. O cara não era expert na pescaria. Quem aqui já pescou sabe que tem dia propício, né, Sandro, para pescar. Tem dia certo para pescar. Tem gente que sabe aonde os peixes estão. Hoje a tecnologia, você coloca lá, tem um GPS, né? Mas ok. Mas nos tempos antigos não era bem assim. No tempo antigo você ia conforme a maré alta, conforme a maré baixa, você sabia mais ou menos onde o peixe está e tal. Então, ele sabia, ele tinha experiência, mas com toda a sua experiência de vida, eles tinham passado uma noite de frustração. E durante essa noite de frustração, ele começa a lavar as redes, desce do barco frustrado, mas Jesus vem ao encontro deles e fala para eles assim: ei, afasta-te um pouco da areia, do mar. E Jesus entra no barquinho, podia entrar em tantos barquinhos, mas Jesus escolhe um barquinho, porque quando Jesus escolhe alguém, é porque existe um propósito de Deus sobre a vida dessa pessoa. Glória a Deus. Tem alguém aqui que é escolhido do Senhor? Amém. Se você não tem certeza, eu vou dizer que a Bíblia diz que Ele nos escolheu primeiro.
Então, isso já é prova que eu e você somos escolhidos. Aleluia. Eu e você temos o chamado de Deus. Mas durante a noite, os anos de frustrações, durante os anos de perda, de luta, esse chamado que está sobre a sua vida, essa palavra que foi declarada sobre a sua vida, sobre a sua casa, quem sabe você está vivendo a noite um tempo frustrado que você agora está falando assim, não, eu vou lavar as redes, eu vou deixar do jeito que está, e sabe uma coisa? Estou muito cansado para ir de novo pescar no outro dia, mas pode ser que nesta tarde Jesus venha ao seu encontro de uma maneira extraordinária, mas por causa das dificuldades, muitas vezes eu e você não percebemos que Deus está vindo ao nosso encontro, por causa das frustrações que nós tivemos ao decorrer da vida. Tem alguém aqui? Só que diz a palavra que então Jesus decide por si só. Jesus decide por si só entrar no barquinho. Pedro convidou Jesus para entrar no barquinho? Não. A Bíblia diz que ele entrou num barquinho. Então Jesus ele decidiu entrar no barquinho. O que me chama a atenção é que muitas vezes, por causa das nossas frustrações, nós não temos nem força de clamar, Senhor, eu estou aqui, entra, Senhor, faz morada. Muitas vezes por causa das nossas frustrações, as lutas, o medo, nos impede até muitas vezes de nos posicionar como os filhos de Deus. Mas não há problema nisso, porque eu vejo que Jesus, ele entra no ambiente porque ele sabe o que ele irá fazer. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus entra, então Jesus começa a ensinar a multidão. Sim, Jesus começa a ensinar a multidão. E Jesus, quando ele entra, a Bíblia diz que ele entra e ele se senta, porque Jesus não tem pressa em passar as instruções. Tem alguém aqui? Amém. Jesus não tem pressa de entrar na sua vida, só para entrar, não. Ele veio para te passar uma instrução. Aleluia. Só que quando ele entra, ele diz para os discípulos, ei, afasta um pouquinho, porque Jesus sabe, nós sabemos que um pouquinho, muitas vezes, nós ainda conseguimos fazer. Um pouquinho que falta da nossa parte para receber o milagre, nós podemos fazer, eu e você podemos fazer. Jesus está falando assim, um pouquinho, eu sei que você consegue, um pouquinho mais, eu sei que você vai conseguir, um pouquinho mais, juntamente, debaixo de uma palavra liderada sobre a sua vida, você vai conseguir, somente mais um pouquinho. Até então os discípulos não entenderam isso, e aí eles falaram, ok, mestre, e Jesus entrou e começou a ensinar, só que a Bíblia diz que Jesus ensina, mas também ele termina. E terminando, Jesus então vira para Simão Pedro e fala assim, ei, faz o mar alto. Assim, Jesus terminou. Não, ajuda eu aqui, pregando no gogó. Né? Fala assim, Jesus terminou. Jesus terminou. Eu entendo, pastor Sandro, que quando Jesus termina, é porque ele está pronto para me dar uma palavra, uma direção. Aleluia. Glória a Deus. Quando Jesus termina, ele entende que eu e você estamos prontos para viver algo que nunca mais havia vivido. Quando Jesus termina, é porque eu e você tivemos a capacidade de sentar e ouvir a instrução. E isso é filhos. Filhos têm a capacidade de ouvir as instruções do Pai. Filhos que amam o Pai. Então, Jesus, pastora, ele termina, mas ao mesmo tempo não termina, porque ele termina e ao mesmo tempo ele diz, ei, eu não terminei simplesmente as instruções, eu tenho um pouquinho mais, e diz a palavra que Jesus disse para Simão Pedro, faze ao mar alto. Sabe o que diz? Sabe o que diz lá em Salmos? Diz que os mistérios de Deus estão nas palavras. Você precisa se aprofundar. Aleluia. Aí eu entendo que aí Pedro ele olha com todo o conhecimento que ele teve, e o conhecimento que ele tinha não era um conhecimento de pescaria, mas era um conhecimento de recente frustrações da vida, que não pegaram nada. E aí, ele fala para Jesus, mestre, olha, você não está entendendo. Eu estou exausto.
nós estamos cansados. Nós não aguentamos mais essa vida. É luta após luta, é dificuldade após dificuldade. Parece que as coisas não fluem, parece que aquilo que o Senhor tem para nós... Não. Pedro ele começa a querer desabafar em outras... Isso aqui é a minha forma de pensar, tá, gente? Mas aí Pedro começa, fala assim, não, você não entende, nós pescamos a noite toda, o mês todo, o ano todo, frustrações e frustrações após frustrações, mas sobre a tua palavra... Aleluia. Mas sobre a tua palavra, eu quero viver a sua palavra. Eu quero experimentar a tua palavra. Porque da minha maneira, da minha forma, muitas vezes não dá. E a maioria, não importa a profissão que você tem. Não importa o know-how que você tem. Não importa todo o conhecimento que nós temos. Se nós não temos uma palavra dele, uma direção dele, Aleluia. muitas coisas possivelmente podem dar errado. Quando nós fazemos pelo braço, pelas nossas próprias forças. Mas aí Jesus disse para ele, vai-se amar alto. Então ele disse, sobre a tua palavra, eu vou. Em outras palavras, Senhor, eu vou. Mas se dá errado, eu te acerto contigo quando voltar. Eu vou. Mas se der alguma coisa que não, a gente vai conversar depois. Porque Pedro era um pouquinho mais, né? Sanguíneo? Tem alguém sanguíneo aqui? Né? Eu estou pedindo, tem hora que eu tenho que orar em jejum, em oração, fazer campanha para Deus me dar uma ajustadinha aqui e ali, né? Mas tem gente que diz que eu sou calmo, mas calmo eu não sou não, gente. Né? Muitas vezes a gente só olha assim, meu Deus, né? Ainda mais quando a gente está dirigindo e um abençoado entra na frente, assim, aquele... Vem a unção da graça do Espírito Santo, né? Amém? Né? Então, é isso aí, tem 2 gêmeos aqui abençoados. E eles receberam uma palavra, então ele disse o quê? Olha, Senhor mestre, sobre, eu não decorei tudo ainda, mas ele disse assim, ó, quando acabou de falar, fazer mar alto e lançai a vossa rede, respondendo Simão Pedro, disse, mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas porque mandas lançarei as redes. E fizeram assim, colheram, o que a Bíblia diz? Colheram uma grande... Gente, eu não sou muito bom no português não é meu forte. Minha esposa que sabe disso, né? O português não é meu forte. Mas colheram aqui, não é uma coisa de agricultura? Não é uma linguagem de pescaria. Até onde eu busquei no dicionário. Não é uma linguagem de pescaria. Mas aqui está a palavra, colheram uma grande quantidade de peixes. A noite passada eles pegaram alguma coisa? Porque eu entendo então, pastor, que a noite passada, apesar das minhas frustrações, apesar do meu desespero da vida, apesar dos meus desânimos da vida, apesar das minhas incertezas, as minhas decisões, apesar de tudo aquilo que eu venho passando, Jesus não ignorou a noite passada. Jesus só deu a eles uma instrução, ao ponto deles viver aquilo que eles não tinham vivido a noite passada. Viver um amanhecer novo na vida deles. Aleluia. Viver algo novo na vida deles. Ao ponto deles sair, quem sabe no mesmo lugar que eles haviam pescado a noite toda. Quem sabe no mesmo lago. Quem sabe até mesmo nas mesmas situações. O cenário era o mesmo. Mas é que a noite passada eles não tinham a pá. Eles não tinham a direção. Mas no amanhecer, e o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã, mas no amanhecer, Jesus vem com uma nova direção. Aleluia. E aí, quando Jesus declara algo sobre a vida deles, então eu entendo que aquilo que não existia, aquilo que era impossível, aquilo que não tinha como se realizar, eu entendo por causa de uma palavra, eles colheram grande quantidade de peixe. Essa palavra é para mim e para você nessa tarde. Quando nós entendemos que nós temos que viver debaixo de uma palavra dele, na minha vida, na sua vida, a gente possivelmente podemos viver o sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. Será que tem alguém aqui? Glória a Deus. Vamos se colocar em pé? Aleluia. Estamos encerrando. Aleluia.
Mas olha só, ao ponto que a palavra de Deus, quando Deus declara, entenda algo, quando Deus declara algo sobre as nossas vidas, quando Deus declara algo sobre a sua vida, sobre a minha vida, essa palavra declarada não é somente individual, ela vem para abençoar não só a minha casa, mas tudo que há ao meu derredor. Porque era tão grande a bênção que eles gritaram, e a Bíblia diz que o barco, que a pique, eu tinha pesquisado aquela palavra com a minha esposa, pique, eu descobri um tempo atrás que pique era quando estava quase afundando o barco, né? A pique. Você já viu bênção afundar alguém? Você viu bênção atrapalhar? Não bênção direcionada por Deus. A bênção de Deus não veio para matar ninguém, nem destruir ninguém. A bênção de Deus veio para abençoar, ao ponto de eles gritar: I need help, help me please, me ajudem, porque é muito para mim. Então eu entendo que se eu não desanimar, então eu entendo que se eu continuar lavando as redes, mesmo sabendo que a dificuldade da vida pode vir, mas não vai fazer eu parar, se eu continuar consertando o que eu preciso consertar, arrumar o que eu preciso arrumar, ajeitar o que eu preciso ajeitar, então eu entendo que basta uma palavra dele, basta uma palavra dele, aleluia, que as coisas têm que acontecer. E Jesus diz: ei, você entendeu, você captou a instrução, então não parem. Essa tarde Jesus, Deus está falando para mim e para você: não parem por causa da dificuldade que você sofreu no passado, não parem por causa daquela palavra que você ouviu dizendo que você não vai prosseguir. Ei, Jesus está vindo nessa tarde ao seu encontro, ao meu encontro, à nossa casa, com uma direção nova, uma palavra nova sobre a sua casa, sobre a minha casa, sobre a nossa família. Ei, você quer conhecer o Espírito Santo? Você quer conhecer Jesus? Então é nas profundezas que você tem que ir. É buscar Ele de dia, de tarde, de noite, é na madrugada. É dobrar o seu joelho e falar: Senhor, eu não estou vendo, eu não estou conseguindo perceber, eu não sei, mas eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra. Deixaram tudo e o seguiram. E aqui eu quero encerrar com você nessa tarde. Quando você recebe uma palavra, por mais da dificuldade que você tem vivido, por mais da luta que você tem travado, quando você recebe uma palavra, você tem que deixar aquilo que outrora você fazia para viver essa palavra. Os discípulos, eles largaram tudo para viver uma direção que Jesus tinha dado para eles. Eles largaram tudo para viver uma palavra que Jesus tinha dado a eles. Ei, você não é diferente. Nessa tarde Jesus está dizendo: se você confiar na palavra que eu tenho sobre a tua vida, se você se posicionar na palavra, então aquilo que não existia começa a existir, aquilo que não podia começa a... Deus está dizendo para alguém nessa tarde: eu vou refazer tudo de novo porque eu sou Deus. Eu vou refazer tudo de novo porque eu sou Deus na sua vida. Ei, existe uma palavra de Deus sobre a sua vida. Existe uma palavra de Deus sobre a sua casa. O inimigo pensou que essa batalha ele tinha ganhado. O inimigo pensou que essa luta ele tinha vencido. Mas Jesus ele está
Ele está aqui para declarar uma palavra sobre a sua vida, uma palavra sobre a sua casa. Eita, cai de canto e te protepara massuriara manai. Aleluia, 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 aleluia. Sobre essa palavra que Deus tem entregado no seu coração, você possa vivenciar ela, você possa chamar a existência de tudo aquilo que o Senhor tem declarado à sua casa, à sua vida. Que o favor do Senhor seja sobre a sua vida, desde agora e para sempre. Amém? Obrigado. Será que você pode aplaudir o Senhor? Deus abençoe. Até domingo que vem. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia.